Aqui, condutor elétrico também, tá, gente? Complete corretamente as lacunas conforme as definições relacionadas com circuitos elétricos e encontre a resposta no caça-palavras. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Resistores se opõem à passagem da corrente elétrica. Efeito luminoso é a geração de energia luminosa pela qual passa uma corrente elétrica. Efeito magnético é a produção de um campo magnético por meio de uma corrente elétrica. Inclusive, nós iremos focar mais nisso nas próximas aulas. Isolantes elétricos, em geral, não são capazes de conduzir eletricidade. Geradores são os responsáveis por fornecer tensão para um circuito. Condutores elétricos são materiais que conduzem eletricidade facilmente. Efeito Joule é o fenômeno no qual a energia elétrica é transformada em energia térmica. E aí vocês vão encontrar aqui, conferir de vocês, tá bom? E aí, novamente, aqui nós temos continhas. Então, vamos lá. Por um condutor elétrico, passa uma quantidade de carga igual a 300 Coulomb em um intervalo de tempo de 150 segundos. Qual a fórmula que eu posso usar? Essa aqui. I é igual a Q sobre T. E intensidade, carga elétrica, tempo em segundos. Não vou precisar converter aqui, porque já está em segundos, então eu só vou substituir na fórmula, certo? Então, fica I igual a 300 sobre 150 e o resultado, 2 amperes. 18. Qual é a resistência elétrica de um resistor que está submetido a uma tensão de 220 volts e que propicia a passagem de uma corrente elétrica de 2,2 ampere? Então, qual a fórmula que eu posso usar? Resistência igual a tensão sobre intensidade. Substituindo aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho intensidade, tá? E eu tenho tensão. Então, R é igual a 220 sobre 2,2. Resistência igual a 100 ohm. Continuando. Aqui, pessoal, não vou nem tampar, vocês só iriam localizar aqui onde vocês poderiam estar colocando esses termos aqui, preenchendo corretamente essas lacunas, né? Então, ficou assim: o movimento ordenado de cargas elétricas em um circuito elétrico é denominado corrente elétrica. Para que seja possível esse movimento de cargas elétricas, é necessário uma tensão. É necessário que uma tensão seja aplicada em um condutor. A resistência elétrica de um condutor e a tensão nele aplicada determinam a corrente elétrica de um circuito simples. D. A corrente elétrica de um circuito pode oportunizar diferentes fenômenos, como o efeito magnético, podendo atrair um ímã, efeito luminoso, podendo produzir luz, e o efeito Joule, podendo produzir energia térmica. Última e não menos importante, considere um circuito elétrico simples constituído por uma fonte de tensão de 9 volts, um condutor de eletricidade e um resistor de uma lâmpada incandescente. Com base nos seus estudos, responda ao que se pede em cada item. Vejam, reparem que ele passou aqui, tá? 9 volts, que equivale ao quê? A tensão, certo? Sabendo que uma corrente elétrica igual a 0,3 ampere, é o suficiente para que a lâmpada acenda, qual deve ser o valor máximo da resistência desse circuito? Então, não vou nem tampar aqui. Formulazinha: resistência igual a tensão sobre intensidade. Fica 9, tá? Sobre 0,3. Resistência igual a 30 ohm. B. Utilizando uma fonte de tensão constante, quanto maior for a resistência do circuito, maior será a corrente elétrica que o circulará. Justifique a sua resposta, tá? Então,
Para uma tensão constante, quanto maior a resistência, tá? Né? Maior vai ser a dificuldade, menor a corrente elétrica no circuito. Beleza, gente? Então, assim, na próxima aula nós iniciamos com conteúdo novo, só relembrando, aqui foi uma correção rápida, né, para aqueles que não puderam ir nas últimas aulas, e aproveitamos e já fizemos uma revisão sobre os principais conceitos aqui, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso ainda tenham dúvidas, pode estar me perguntando, tá, gente? Me procurando pelo WhatsApp, e-mail, enfim. Então, um beijão para vocês, até a próxima aula.